Vamos ver a polêmica que se criou ao redor das últimas declarações do Papa sobre a questão da fraternidade universal, desde a declaração de Abu Dhabi até a encíclica Fratelli Tutti. Vamos ver que se gerou uma polêmica a partir daí, e nós, o que devemos fazer diante dessa polêmica. Então, vamos contextualizar o assunto aqui. Nesse mês de janeiro, a intenção do Papa pela evangelização tem o tema de fraternidade humana, e ele nos pede para rezarmos para que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena fraternidade com os irmãos e as irmãs de outras religiões, rezando uns pelos outros, abertos a todos. Inclusive, foi lançado um vídeo também com relação a essa intenção. Você pode procurar no YouTube o vídeo chamado Janeiro, a serviço da fraternidade. Então você vai ver um vídeo em que o Papa fala também sobre esse assunto da fraternidade. Nós vamos começar falando sobre a Declaração de Abu Dhabi, assinada pelo Papa Francisco junto com um representante islâmico, em que se criou um comitê executivo, daqui a pouquinho vou falar sobre ele, e também se fez uma declaração conjunta. Essa parte da declaração criou uma certa polêmica. Vamos ler. Diz assim: o pluralismo e a diversidade de religiões, cor, sexo, raça e linguagem são desejadas por Deus em sua sabedoria, mediante a qual ele criou os seres humanos. Então está dizendo aí que Deus, na sua sabedoria, quis o pluralismo e a diversidade de religiões, além da diversidade também de cor, sexo, raça e linguagem. O problema foi a questão da diversidade de religiões. Essa declaração foi assinada em fevereiro de 2019 e em março de 2019, o bispo Athanasius Schneider, numa visita ao Papa, pediu para que ele fizesse uma correção com relação a essa declaração, a essa passagem da declaração. Porque nós sabemos que Deus quer uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus, ao subir ao céu, determinou que pregássemos o Evangelho a todos os povos e que aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos, os que não crescem seriam condenados. Disse também que o batismo é necessário para a salvação naquele diálogo com Nicodemos. Então, diante de tudo isso, como falar? E nós também temos na doutrina católica bem claro a necessidade da Igreja Católica para a salvação. Inclusive existe um documento pontifício sobre isso da época do Papa Bento XVI. A necessidade da Igreja Católica para a salvação. É interessante ver esse documento. Então, diante disso, como falar de que Deus quis a diversidade de religiões? Quando o bispo Athanasius Schneider, então, expôs essa sua preocupação ao Papa, o Papa disse que essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, seria a vontade permissiva de Deus. Aí aqui eu tenho que explicar o que o Papa quis dizer. Tudo aquilo que acontece no mundo ou é por causa da vontade positiva de Deus ou da vontade permissiva de Deus. Então nós temos dois tipos de vontade de Deus, a positiva e a permissiva. Positiva é a vontade daquilo que Deus realmente quer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Deus quer a fidelidade conjugal, por exemplo. Então essa é a vontade positiva. A vontade permissiva é aquela que Deus não queria, mas permitiu que acontecesse. Tudo o que acontece no mundo ou é porque Deus quis que acontecesse de fato, vontade positiva, ou permitiu. Não acontece nada no mundo se Deus não permitir, porque Deus é todo-poderoso. Se ele não permitir, a coisa não acontece. Então, tudo aquilo que contraria os planos de Deus, mas que Deus permite, porque, por exemplo, ele respeita a liberdade humana, nós falamos de vontade permissiva. Então, o que o Papa quis dizer foi o seguinte, que a diversidade de religiões é a vontade permissiva. Deus não queria
a diversidade de religiões, ele quer todos numa só fé, e que todo joelho se dobre ao nome do Senhor Jesus, mas permitiu, por causa da liberdade humana, que houvessem diversas religiões. Nesse momento, o bispo Athanásio Schneider pediu ao Papa para insistiu com ele para que mudasse, e foi um pouco mais profundo, né, na sua argumentação. Ele disse o seguinte: Santo Padre, acontece que aqui nós temos uma enumeração, né, religiões, cor, sexo, raça e linguagem. E aqui nós temos situações de vontade positiva de Deus, coisas que Deus realmente quis, não que ele só permitiu que acontecesse, mas que ele quis de fato, como é o caso da diversidade de sexo, de raça. Então aqui nós temos vontade positiva. Colocar religiões nesse rol, fica parecendo que a diversidade de religiões foi vontade positiva. Além do que nós vivemos, gente, num ambiente de relativismo religioso, em que essa declaração do Papa será lida necessariamente dessa forma, pelo público em geral e por muitos católicos. O Papa disse, não, mas é vontade permissiva. E depois disso, não fez mais correção nenhuma. Então esse pedido do bispo Athanásio Schneider, pelo que me consta, não foi atendido em termos de corrigir a declaração. Bom, como eu falei, essa declaração ela criou o Comitê Superior da Fraternidade Humana, um comitê executivo para colocar em prática aquilo que foi o desejo da declaração. Nós temos aí à esquerda, tirado do Vatican News, que é um órgão, digamos assim, oficial do Vaticano, pertencente ao Dicastério da Comunicação, uma foto, uma notícia de setembro de 2019 do Comitê Superior da Fraternidade Humana se encontrando com o Papa. Então vamos lembrar, esse comitê foi criado a partir daquela declaração de fevereiro daquele mesmo ano. À direita nós temos uma notícia da revista Exame, também de setembro de 2019. Então, a da esquerda, 11 de setembro, é a notícia do encontro com o Papa. Dia 22 de setembro, uma notícia lançada na revista Exame. E vejam aí o título. Como parte da iniciativa global para promover a paz, o Comitê Superior da Fraternidade Humana apresenta o projeto da Casa da Família Abraâmica. Esse comitê tem um site oficial e ali nós encontramos esse projeto da Casa da Família Abraâmica. No que consiste? Vejam aí na imagem. Consiste numa espécie de parque, numa região, em que teriam 3 templos, uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, organizadas numa praça, procurando mostrar aí uma unidade. Quando a gente olha para essa imagem, a gente se pergunta, onde é que está a necessidade da igreja para a salvação? Onde é que está a centralidade de Cristo? Onde é que está expresso aí que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus? Onde é que está aí expresso que é necessário o batismo para a salvação, para entrar no reino dos céus? Então essa preocupação do bispo Athanásio Schneider é justamente de se levar a uma espécie de relativismo religioso que vai, de alguma maneira, bastante contra aquilo que é a fé da igreja de 2000 anos. Essa é a imagem que a gente encontra agora. Eu não sei se o projeto arquitetônico é esse mesmo, ou se estão ainda escolhendo algum projeto, mas a ideia vai ser essa, ainda que as construções tenham uma outra arquitetura. Então o bispo Athanásio Schneider, vendo que a coisa se encaminhava por esse caminho, deu uma entrevista aumentando o tom de voz, dizendo palavras fortes de que o Vaticano está traindo Jesus Cristo como o único salvador da humanidade. Que o Vaticano, então, a partir dessa movimentação, e veja, não se trata aqui só de má interpretação do que o Papa disse, não se trata de que a imprensa tenha desvirtuado, é que estamos falando aqui não só da declaração em si, mas das atitudes, né, dos programas, da agenda que vai sendo assumida a partir daquela declaração. Um pouco depois, o cardeal Burke, um cardeal americano,
se associou ao bispo Atanásio Schneider nessa questão, reforçando aquilo que ele estava dizendo. Então nós temos aí uma polêmica com relação a isso. No mesmo ano, em outubro de 2019, o Papa, então vocês percebam aí a linha, né, que está acontecendo, né? O Papa lança a Fratelli Tutti, a encíclica sobre a fraternidade e a amizade universal. Então, fevereiro, a declaração de Abu Dhabi. Depois, setembro, nós temos um encontro com o Comitê para a Fraternidade Humana, o lançamento do projeto da Casa da Família Abraâmica, setembro. Em outubro, então, o Papa lança a encíclica Fratelli Tutti. Veja aí um trecho da encíclica, número 116. Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, atenção com essa expressão, fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial, dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em cada circunstância. Então o Papa está falando da necessidade de caminhar rumo à fraternidade universal e que todas as pessoas, independentemente das suas circunstâncias, sempre pelo próprio e mero fato de ser pessoa humana, têm um valor essencial. Um outro bispo, o Dom Carlo Maria Viganò, se manifestou com relação a essa encíclica. Carlo Maria Viganò foi, na época do Papa João Paulo II, responsável pelas finanças do Vaticano, ou, se eu não me engano, do Banco do Vaticano, e fez uma administração que de prejuízo começou a dar lucro. Depois, o Papa Bento XVI o nomeou como núncio apostólico nos Estados Unidos, o representante da Santa Sé naquele país, na superpotência do século XX, né? Então, vejam que tem uma importância grande dentro da estrutura da igreja esse bispo. E o que foi que ele falou sobre a Fratelli Tutti? Vamos acompanhar aí. Uma leitura rápida do texto da encíclica Fratelli Tutti nos induziria a crer que ela teria sido escrita por um maçom, não pelo vigário de Cristo. Veja só, gente. Ele não está dizendo que o Papa é maçom. Né? Seria muito tolo dizer uma coisa dessa, não tirar do texto dele uma afirmação dessa. Não é isso. Mas está dizendo que aquilo que foi escrito pareceria até que foi escrito por um maçom, não pelo vigário de Cristo. E segue. A dimensão sobrenatural é totalmente ausente. Assim como é ausente a referência à necessidade de pertença ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, para poder conseguir a salvação eterna. Então aqui ele está falando de duas coisas que não aparecem na encíclica. Primeiro, a dimensão sobrenatural está totalmente ausente. O que é dimensão sobrenatural? Nós temos que sempre lembrar a diferença entre o natural e o sobrenatural. Daqui a pouquinho eu vou até falar um pouco mais sobre essa diferença. Mas aqui seria o seguinte, se estamos falando de amizade social, vamos imaginar que eu vou escrever um texto sobre amizade social e quero dizer quais são as razões que levam as pessoas a uma discórdia na vida social, tá bom? Se eu falar assim, as pessoas entram em conflito na vida social porque as pessoas são egoístas, porque as pessoas têm medo da diferença, medo daquilo que é diferente. Medo, a sensação de medo é uma coisa natural. Até os animais também sentem medo. Mas se eu falasse assim, a razão da discórdia na sociedade é o pecado, pecado é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que nos foi revelada a partir de Deus, da revelação. O próprio conceito de pecado e o que o pecado faz. Né? Então, o que ele está dizendo aí é que a dimensão sobrenatural está ausente nessa encíclica. E depois ele diz também que também está ausente a referência à necessidade da pertença ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, para poder conseguir a salvação eterna. Sobre a necessidade de pertencer a Cristo para chegar ao Pai. Que tudo tem que passar por Cristo para chegar ao Pai. Né? E que, portanto, também é necessário, de alguma maneira, estar incorporado à Igreja para conseguir a salvação. Essa é a doutrina da Igreja. Muito antiga, da época apostólica. E ele continua. Primeiro ele disse ali o que falta na encíclica, e agora ele diz assim, há aí antes um gravíssimo enviesamento do conceito de fraternidade. Para o católico, ela é possível apenas em Cristo,
se houver Deus como Pai mediante o batismo, porque o batismo nos dá a adoção filial, nos tornamos filhos de Deus. Enquanto que para Bergoglio, que é o nome do Papa, realizar-se-ia apenas pelo fato de pertencer à humanidade. Então, e é isso que o maçom na verdade diz. O maçom acredita que deve haver uma fraternidade universal independentemente de credos e ideologias, filosofias, etc. Enquanto que para a doutrina católica é necessário aderir a Cristo para que em Cristo, no Filho único, nos tornemos filhos de Deus. Então, o enviesamento desse conceito de fraternidade seria isso, seria um desvio do conceito de fraternidade gravíssimo. É assim que o Dom Viganò adjetiva, qualifica esse enviesamento, um enviesamento gravíssimo. Bom, é interessante que no dia ele publicou essa declaração e no dia seguinte a grande loja maçônica da Espanha fez uma declaração aplaudindo a encíclica Fratelli Tutti e inclusive dizendo que a igreja de hoje está muito distante da igreja do passado. E nisso está mais ou menos que concordando com esses bispos e cardeal que dizem que a igreja está fazendo agora uma coisa que ela nunca fez e é contrária ao que ela fez no passado. Veja aí a declaração da loja maçônica. Há 300 anos se deu o nascimento da maçonaria moderna. O grande princípio dessa escola iniciática não mudou em 3 séculos. A construção de uma fraternidade universal, olha o conceito aí aparecendo, o mesmo conceito que aparece na encíclica, a construção de uma fraternidade universal, onde os seres humanos se chamem irmãos uns dos outros, para além de seus credos concretos, de suas ideologias, de sua cor de pele, sua classe social, língua, cultura ou nacionalidade. Este sonho fraterno se chocou com o integrismo religioso que, no caso da Igreja Católica, propiciou duríssimos textos de condenação à tolerância da maçonaria no século XIX. A última encíclica do Papa Francisco demonstra quão distante está a atual Igreja Católica de suas antigas posições. Em Fratelli Tutti, o Papa abraça a fraternidade universal, o grande princípio da maçonaria moderna. Acontece, pessoal, que essas antigas posições, assim é chamada, assim é dito pela declaração da maçonaria, as antigas posições são posições dogmáticas. E o dogma não pode mudar. E aí está o grande problema que a gente encontra aí. E vamos falar sobre, daqui a pouquinho, o que nós devemos fazer diante desse problema, dessa polêmica. Mas então aqui, enquanto o bispo Viganò diz que, poxa, parece que foi escrito por um maçom, essa encíclica, a maçonaria diz que é isso mesmo, que a encíclica abraça o grande princípio da maçonaria moderna, a fraternidade universal. É claro que isso acaba reforçando a ideia de muitas pessoas que acreditam haver uma infiltração da maçonaria na Igreja Católica vindo há algum tempo já. Você vê aí 3 livros atuais que você pode encontrar facilmente à venda na internet que tratam desse assunto. Mas esse assunto não é novo. Não é coisa de gente que é assim, contrário ao Vaticano II, nem nada. Veja aí o caso do bispo Dom Vital, que foi bispo de Olinda, ou seja, ele foi primaz do Brasil. Ele escreve uma carta pastoral, uma instrução pastoral, em 1875, já alertando para o problema da maçonaria na igreja. A história do Dom Vital é muito interessante. Ele, o governo, um membro do governo, começou na imprensa, a favorecer e a divulgar a maçonaria. E o Dom Vital começou em Olinda, tentar tirar das confrarias que pertenciam lá à diocese de Olinda. As confrarias, na época, seriam mais ou menos como os movimentos de leigos hoje. Não tinham propriamente um carisma próprio, como é o movimento, mas eram organizações de fiéis para viver a fé. E estavam, assim, apinhados de maçons. O Dom Vital procurou tirar esses maçons dessas confrarias e, em resposta, o governo do Império começou a perseguir e houve uma ordem de prisão ao Dom Vital. O Dom Vital chegou a ficar 1 ano e meio preso no Rio de Janeiro.
por causa dessa tentativa de tirar os maçons de dentro das confrarias católicas. Então, eu posso dar um testemunho a vocês, eu já viajei para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, conhecendo uma igreja, uma guia turística que não era católica, me mostrou lá também símbolos maçons, porque dizia que quem construiu a igreja, quem deu dinheiro para a construção da igreja, era muito ligado à maçonaria. Então nós temos isso aí, eu só estou trazendo isso, não é que o tema daquilo que eu estou falando tem a ver com a relação entre igreja e maçonaria, não. Mas é um tema que já há muito tempo vem sendo dito. É interessante ver essa instrução pastoral do Dom Vital, por quê? Porque ele copia todinha uma carta que foi pega pela polícia do Vaticano na época do Papa, acho que Pio IX. Na época, a Itália não era ainda uma república, né? Eram diversos reinos. Havia já uma luta para a unificação da Itália. E a maçonaria italiana divulgou uma carta interna que acabou sendo descoberta pela polícia do Vaticano. E essa carta dizia o seguinte, eles diziam assim, nós devemos destruir a Igreja Católica, mas não de fora, porque isso não dá certo. Eles sempre se fortalecem. Nós devemos nos infiltrar nela. Então esqueçam os cardeais mais velhos. Vamos para a educação dos jovens. Vamos para os seminários. Vamos entrar em diálogo com teólogos. E vamos, ao longo das décadas, conseguir fazer com que muitos bispos no futuro pensem como nós. Então, essa era a ideia. E algumas pessoas acreditam que isso foi feito, né? Que exista uma maçonaria eclesiástica. A gente não tem como saber muito bem, eu só estou apenas dizendo que algumas pessoas dizem. Mas voltando aqui, apenas queria mostrar como o tema acaba desembocando também numa declaração da própria maçonaria, se congratulando com o viés adotado, não só na encíclica, mas vocês percebam que é uma agenda adotada com mais força a partir de 2019. Então vamos agora, gente, o que nós devemos fazer? Eu acho que, diante da polêmica, nós devemos fazer aquilo que Deus espera de nós dentro da igreja. Quem somos nós? Eu sou leigo, eu sou pai de família. Então, dentro do corpo de Cristo, eu sou um membro leigo. E eu acredito que a maioria daqueles que estão ouvindo também sejam leigos. Sendo leigos, ou seja, nós não somos bispos, não somos cardeais, nós não temos o dever de alertar ao rebanho, o dever principal é dos bispos. Os bispos eu acho que não devem se calar. O Dom Viganor fala de omissão culposa dos bispos, da maioria silenciosa. Bom, mas ele é bispo também, então quem é bispo tem a responsabilidade de guardar o rebanho, de orientar e não deixar o rebanho ser enganado por lobos em pele de cordeiro, se isso estiver acontecendo. Cabe ao bispo isso, ele tem essa responsabilidade e tem a graça para isso. Nós, como leigos, não temos, em princípio, em geral, nem essa responsabilidade, então também nos falta graça. Acho que, diante dessas coisas, que nos cabe? Nos cabe, por um lado, lembrar o que é a nossa fé, e, por outro lado, rezar muito, viver uma vida de maior conversão, para que nós possamos ser protagonistas dentro do nosso posto nessa guerra, né? Nosso posto é a oração, o sacrifício, a penitência, a oração pelo Papa, pelos bispos todos, pelos cardeais, pela Santa Igreja. Então vamos ver aí um pouco do que diz a nossa fé. Todos os homens são filhos de Deus? Deus é Pai de todos? Bom, Deus é nosso Pai, mas isso em dois sentidos muito diferentes. Primeiro, porque nos criou. Nesse sentido, todos os homens são chamados de filhos de Deus. Basta ser criatura de Deus com entendimento e vontade, né, com alma espiritual, para ser chamado filho de Deus, no sentido, então, amplo da palavra. Mas nós temos um sentido mais restrito. Nesse segundo sentido, Deus é Pai, é nosso Pai, porque nos adotou como filhos pelo batismo, tornando-nos participantes da natureza divina através da união com Cristo. Nesse sentido, somente os que permanecem enxertados no corpo místico de Cristo são filhos de Deus.
Então, diante da pergunta, todos os homens são filhos de Deus? Nós devemos responder, depende. No sentido muito amplo da palavra, todos aqueles que foram criados com alma imortal, né, alma espiritual, são filhos de Deus. Até os que estão condenados no inferno. Mas, no sentido mais restrito, são aqueles que permanecem em união com Cristo e permanecem naquela adoção filial. Nesse segundo sentido, nós temos algumas passagens da Bíblia. Vejam aí, no Evangelho de João, quando se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí diz também assim, olha aí, a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, quem se torna algo é porque não era antes. Então, não era filho de Deus e passou a ser. Recebeu um poder especial. O poder da filiação adotiva. Então, nós vemos aí que antes era criatura de Deus. No primeiro sentido, ele poderia ser chamado filho de Deus, no sentido amplo da palavra. Mas o que parece interessar mesmo ao apóstolo João é o segundo sentido. Se tornar filho de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. Ele também, o mesmo apóstolo João, na primeira carta dele, fala de pecado, de que as pessoas não devem pecar, e depois fala uma coisa assim: é nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os filhos do demônio. Então, entre os homens existem, ele qualifica aqueles que não pecam, que lutam contra o pecado, de filhos de Deus, e aqueles que pecam e que não se preocupam com o pecado, ele chama de filhos do demônio. Filho do demônio também pode ser filho de Deus? São duas coisas opostas. É claro que aqui ele está falando de filho de Deus no segundo sentido, no sentido próprio da palavra, e não no sentido amplo da palavra. Também São Pedro, para citar mais um exemplo, ele fala de que nós somos chamados a ser participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu já queria adiantar só uma coisinha. Nós temos natureza humana, nós não temos natureza divina. Nós, em princípio, poderíamos viver felizes e contentes com uma felicidade natural, sem nunca viver em comunhão com Deus. Mas não é isso que Deus quis. Deus nos quis nos elevar acima da nossa própria natureza. Apenas um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de um animal. Um cachorro. O cachorro tem natureza canina. Canina. Por melhor cachorro que ele seja, ele nunca vai participar da natureza humana. A natureza humana, a inteligência, a liberdade, a sensibilidade artística, por exemplo, que o ser humano tem, tudo isso, para um cachorro, está acima da natureza dele. Portanto, é sobrenatural para ele, para o cachorro. Agora, um cachorro está muito distante de um ser humano. A natureza canina está muito distante da natureza humana. E se nós nos compararmos com Deus, a natureza humana não está só distante da natureza divina. A distância que do cachorro para o homem é grande, do homem para Deus é infinita. Então, o que Deus nos quis é nos elevar acima da nossa natureza para que vivêssemos em comunhão com Deus, participantes da sua natureza. E aí nós vamos ver como isso se dá daqui a pouco. Porque isso é importante para entender a necessidade dos sacramentos e da união com Cristo para a nossa salvação. Lembrando também que Jesus disse para Nicodemos, como eu já falei, que é necessário o batismo para entrar no reino dos céus. Vamos pegar aqui um autor, um teólogo que é muito clássico, seguro, tomista, e ele vai explicar um pouco disso para a gente caminhar nessa nossa tarefa de conhecer mais a nossa fé, ou relembrar alguns pontos da nossa fé. Ele diz assim, Antônio Rui Marim: a rigor, não se pode dizer que Deus seja pai das criaturas na ordem puramente natural. Está vendo? Ele está distinguindo o natural do sobrenatural. É verdade que todas saíram de suas mãos, e isso constitui Deus como o autor e o criador de todas elas, mas de modo algum o torna seu pai. O artista que esculpe uma estátua é o autor da obra, mas não o seu pai. Para ser pai, veja só o que ele está dizendo, hein? Para ser pai, é preciso transmitir a própria natureza específica
ao outro ser vivente da mesma espécie. É claro, filho de peixe, peixinho é. Eu tenho que transmitir a minha natureza para o outro para que eu seja pai desse outro. Seguindo. Por isso, para que Deus fosse, além de nosso Criador, também nosso Pai, era necessário que nos transmitisse sua própria natureza divina. A graça santificante nos confere uma participação misteriosa, mas muito real e verdadeira, na própria natureza divina. Em razão disso, nossa alma justificada se torna verdadeiramente filha de Deus, por uma adoção intrínseca, muito superior às adoções humanas, que são puramente jurídicas e extrínsecas. É como se fosse uma transfusão de DNA. Se uma pessoa adota uma criança, não transmite para ela o seu DNA. Mas quando Deus nos adota como filhos, transmite para nós a sua essência, como se fosse assim o seu DNA. Nós não vemos isso ainda nessa vida, mas como diz São João, nesse momento a gente não enxerga, mas depois, quando o vermos face a face, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Mas aí termina a citação do Antônio Rui Marinho dizendo o seguinte: a partir desse momento, ou seja, da graça e da adoção filial, Deus começa a estar na alma como pai e a vê-la como verdadeira filha sua. O Catecismo da Igreja Católica fala também da adoção filial, corroborando, fortalecendo isso que a gente acabou de ver. Diz aí o Catecismo: quando oramos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adotando-nos por seus filhos no seu Filho único. Pelo batismo, incorpora-nos no corpo do seu Cristo, e pela unção do seu Espírito, que da cabeça, que é Cristo, se derrama pelos membros, faz de nós Cristos. Também um outro teólogo que eu acho bem interessante, um beato, Columba Marmion, ele vai dizer, e aqui eu estou querendo reforçar a ideia com vocês. E é um texto muito bonito. Diz ele faz a pergunta: como Deus realiza esse desígnio magnífico, pelo qual quer que tomemos parte nessa vida divina, que excede as proporções de nossa natureza? Como é que Deus vai nos fazer entrar na sociedade inefável de sua vida divina, para que sejamos partícipes de sua eterna beatitude? Adotando-nos por filhos seus. Deus nos predestina a ser não só criaturas, mas também filhos seus, para nos fazer participantes de sua natureza divina. Deus nos adota por filhos. Nós, que somos pobres criaturas, que estamos por nossa natureza mais distante de Deus do que o animal está distante do homem, que nos encontramos infinitamente distantes de Deus, como poderemos ser adotados por Deus? Eis aqui o milagre da sabedoria, do poder e da bondade de Deus. Deus nos dá uma participação misteriosa de sua natureza que chamamos graça, para nos fazer participantes da natureza divina. Segundo São Tomás, a graça é uma semelhança participada da natureza de Deus. Por isso se diz em teologia que a graça é deiforme, para significar a semelhança divina que produz em nós. Então aí estamos a questão da necessidade da graça para nos fazer participantes, e é justamente a graça que nos faz participantes da natureza divina, e, portanto, filhos de Deus. Como é que a graça, então, surge e cresce na alma? Vamos relembrar a doutrina católica. A graça que nos faz ser adotados por Deus e aprofundar essa adoção se chama graça santificante. E aí, com a pergunta que está nesse slide, nós já temos uma afirmação embutida. A afirmação é a seguinte: nós recebemos a graça e a graça pode crescer. A graça pode crescer. Por isso que cada santo é santo num grau diferente, de acordo com a graça que ele recebeu, que ele fez crescer em sua vida. E é muito importante a gente fazer a graça crescer em nós, permitir que Deus aumente a graça em nós. Então a graça desce a nós através dos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo em sua igreja. Os sacramentos infundem em nós certas capacidades de agir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os sacramentos, quando infundem a graça em nós, fazem com que a graça, primeiro,
transforma o nosso próprio ser, mas também nos dá potências para agir. São duas coisas diferentes. Mudam o ser, que é uma coisa mais estática, porque o ser não muda, né? Você é você desde sempre. O teu eu não mudou ao longo dos anos que você viveu. Ele é estável, ele é estático. Mas além da graça santificante criar uma alteração no nosso ser, que nós vamos aprofundar daqui a pouco, mas que tem a ver com a adoção filial e participar da natureza divina, vamos falar daqui a pouco, além dessa parte do ser, que é estático, agora eu queria reforçar mais a questão dinâmica, as potências, o poder de agir, as forças que os sacramentos colocam na nossa alma, tá bom? Então, essas forças são chamadas virtudes. Nós temos as virtudes teologais, que são aquelas que nos unem mais a Deus diretamente, estão aí com letra mais forte, que são a fé, a esperança e a caridade. E nós recebemos também infundido em nós as virtudes morais. Só que as virtudes morais, existem virtudes morais que as pessoas podem adquirir independentemente da graça. Por exemplo, uma pessoa pode ser justa porque gosta de cumprir os seus contratos, porque não quer ficar devendo nada a ninguém. É a virtude natural da justiça. No entanto, a graça nos infunde a justiça sobrenatural. A justiça, a vontade de querer dar a Deus o que lhe pertence. Porque justiça nada mais é do que dar a cada um o que lhe pertence. Aquela pessoa que tem virtude natural, ela quer dar ao seu credor o dinheiro que lhe cabe para não ficar devendo a ele. Aí a pessoa diz, não gosto de dever nada a ninguém. Bom, isso aí é uma questão natural. Esse ato em si mesmo não é um ato de filho de Deus, é um ato apenas de ser humano. É um ato natural. Agora, quando a pessoa diz, eu quero dar a Deus o que lhe pertence, aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós estamos falando de um convite de Deus, de uma coisa mais elevada, né? Então a justiça, que eu estou apenas exemplificando aqui, ela pode ser natural ou infusa. E estamos falando sempre de virtudes infusas através dos sacramentos em nós, né? Agora, as virtudes que mais importam para a gente são as 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade, porque elas nos unem mais diretamente a Deus. As outras virtudes morais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as que decorrem delas, apenas nos preparam para essa união. Agora, o que nos une mesmo são a fé, a esperança e a caridade. E dentro dessas 3 virtudes teologais, a mais importante é a caridade. Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros santos costumam comparar a caridade com uma rainha, dizendo que a caridade é a rainha das virtudes. E uma rainha, quando vem, é acompanhada pelo seu séquito, né, pelas pessoas do seu palácio, que são as outras virtudes. Se você crescer na caridade, as outras virtudes crescem junto. Agora, nós precisamos, infelizmente, os católicos estão tão assim mal formados que nem sabem o que é caridade, porque costumam achar que caridade é ajudar o outro. Limitam a caridade ao amor ao próximo. E não é isso. Vejam que na carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala que, ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, se não tiver caridade, isso de nada valeria. Portanto, a caridade não é propriamente ajudar o necessitado. Isso pode ser uma decorrência da caridade. Mas São Paulo está dizendo que mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, então dar os bens aos pobres não é caridade, não é igual à caridade. Se eu não tiver caridade, isso não vai me adiantar de nada. Então, gente, o que é caridade? Pegamos aí a definição do catecismo. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então vamos aí. Amamos a Deus sobre todas as coisas, por causa dele mesmo. Vamos imaginar que deu a hora de eu ir à missa, a única missa da minha paróquia é nesse horário, e tem agora um programa de televisão que me interessa muito assistir. E eu digo, não, Deus vem em primeiro lugar. Agora, eu posso pensar assim, eu vou para a missa, eu queria ver esse programa aqui. Mas eu vou para a missa porque eu tenho que cantar lá e o padre vai me dar uma bronca se eu não cantar lá no grupo do Ministério de Música. Olha, se eu vou na missa por causa disso, não estou amando a Deus por causa de Deus mesmo. Estou amando a Deus porque é um ato de obediência à vontade de Deus, então é um certo amor a Deus, mas porque eu não quero ser criticado por alguém.
estou indo mais por amor a mim mesmo. Então, a caridade é amar a Deus porque Ele merece, porque Ele vale muito, porque Ele precisa ser exaltado, glorificado. Todas as pessoas precisam reconhecer quem Ele é. Deus vale muito para mim. Então, aí eu tô como que um fã de um artista. Esse fã enaltece o artista, fala do artista, veste a camisa do artista. Não é porque o artista vai dar alguma coisa para ele que o artista talvez nunca o veja na vida, coisa que não acontece com Deus, porque Deus está sempre ao nosso lado. Mas veja, o fã, ele é fã do artista pelo artista mesmo, não por aquilo que ele pode ganhar do artista. A caridade, ela começa aí, amar a Deus sobre todas as coisas por causa dele mesmo. E, por amor de Deus, passamos a amar também a nós mesmos e ao próximo. Então, pegar aqui o caso do próximo. Vamos supor, eu não vou irritar o meu irmão, eu não quero deixar meu irmão irritado, porque se eu deixar meu irmão irritado, vai criar uma discórdia aqui na comunidade ou na minha família, eu não quero isso. Bom, se eu faço isso, eu estou fazendo um ato bom, não estou criando um problema para o meu próximo, mas não é por amor a Deus propriamente, mas para que eu possa viver em paz. Agora, diferente é dizer o seguinte, não, eu não vou, eu quero aqui evitar que o meu próximo se zangue, fique chateado, porque corre o risco dele pecar e de ofender a Deus. E eu não quero que Deus seja ofendido, porque Deus precisa ser amado. Bom, nesse caso, eu estou amando o próximo por causa de Deus, por amor a Deus. Então é isso aqui. A caridade é amar o próximo por amor a Deus. Amar a mim mesmo por amor a Deus. Eu vou deixar de pecar não pelo medo ao inferno, mas porque se eu pecar gravemente eu não posso comungar na missa e vou passar vergonha na frente dos outros. Não, aí seria amor a mim mesmo. Então já seria bom também, porque eu evitaria o pecado. Mas a caridade é amar a mim mesmo por causa de Deus. Eu bendigo a Deus que me deu o que me deu. Eu bendigo a Deus por tudo aquilo que eu tenho, porque Ele merece ser amado. E eu deixaria tudo que eu tenho de lado, deixaria até minha vida de lado, para que Deus fosse mais amado ainda, porque é isso que importa. Então isso é a caridade. Quem vive assim, cresce em todas as virtudes. Então as virtudes podem crescer em nós. E eu acho que a gente deve focar principalmente na virtude da caridade. A partir dessa virtude, das virtudes, nós vamos viver uma oração e praticar obras cada vez mais perfeitas, cada vez mais com amor a Deus, amor cada vez mais puro a Deus. Vamos pegar o caso da oração. Santa Teresa de Ávila diz uma frase muito interessante, muito importante. Na oração, não devemos procurar pensar muito, mas amar muito. Então, quanto mais eu viver a caridade, mais a minha oração vai ser ato de amor. Às vezes, até uma oração com menos discurso mental, com menos ideias encadeadas, mas com mais entrega, mais carinho, mais amor, mais submissão da vontade à vontade de Deus, porque quando a gente ama alguém, a gente meio que se submete com prazer às vontades dessa pessoa, né? Então, mesma coisa aí, São João da Cruz diz isso, que uma das características do amor é fazer o amante se submeter com alegria ao amado, às vontades do amado. Então, quando a gente ama a Deus, a gente se submete à vontade dele com muito, muito prazer. Então a oração se torna um amar muito e as obras também são cada vez mais obras de amor. Então eu pego aquilo às vezes até aquilo que eu já costumo fazer no meu dia a dia e vou sobrenaturalizando e praticando aquelas obras como atos de caridade. Por exemplo, na hora de começar o meu trabalho, vou fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, mas ali eu digo, Senhor, eu quero oferecer ao Senhor esse trabalho, o Senhor Jesus, o Senhor que está comigo e trabalhou na oficina de Nazaré, vem aqui trabalhar também, que as pessoas que vão se beneficiar do meu trabalho, do nosso trabalho, meu e teu, possam também recebê-lo e de alguma forma ser abençoadas, para que te amem mais, te reconheçam. Então nisso aí eu estou praticando obras informadas pela caridade. Gente, o que importa mesmo ao longo do dia é praticar muitos atos de caridade, porque isso vai nos ajudar a crescer na caridade. E é o tamanho da caridade que existe na nossa alma que vai definir o tamanho da nossa santidade e também o tamanho da nossa glória no céu. Isso é muito importante, então.
A vida divina em nós aumenta junto com a caridade. A caridade e a vida divina em nós são praticamente a mesma coisa. Agora, atenção. Nós devemos lembrar que as virtudes, essas forças que nós temos, elas só podem agir em nós através da graça de Deus, da ação de Deus. Vamos lembrar o que Jesus disse na última ceia: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem Jesus, sem a graça, nós não podemos praticar as virtudes. Nós somos imóveis, nós somos pessoas assim, sem menor capacidade de nada, se Deus não nos ajudar. Então, pela graça atual, e ela se chama atual, porque ela nos faz atuar, ela nos faz agir, é uma graça que nos leva à ação. Pela graça atual, atenção com isso, Deus ilumina o entendimento e convida à vontade para a prática das virtudes. Então Deus dá um toque. Quem sabe você não poderia visitar aquele teu irmão que tá deprimido e está se afastando de mim. E aí eu lembro do meu irmão, fico com vontade de ir porque a graça está me convidando, mas a graça vem meio que de forma assim sutil, fazendo um convite baixinho, um sussurro, delicado, deixando com que nós possamos raciocinar, né, e desejar. De modo que muitas vezes é a graça que está atuando em nós, mas nós não percebemos. Nós achamos que somos nós mesmos. E de fato há uma parcela nossa aí. Nós estamos sendo dóceis, né? Nós estamos nos movimentando, raciocinando. Eu devia ir lá mesmo. Há quanto tempo que eu não vejo o meu irmão? Como será que ele está? E a vontade também se inclina para aquilo. Então a graça atual está muito sujeita ao nosso entendimento e à nossa vontade. Detalhe: o nosso entendimento ele é marcado pelo pecado, que nos leva a muita ignorância. E a nossa vontade também é marcada pelo pecado. A nossa vontade muitas vezes se inclina para o mal e ela é maliciosa. Então, quantas vezes a graça atual vem e ao mesmo tempo se mistura com aquele raciocínio ou com aquele desejo, coisas menos nobres, menos puras. Por exemplo, eu vou lá mesmo visitar meu amigo porque está precisando e tal, é o que Deus está dizendo para mim, né? Mas de repente eu meto assim um raciocínio do tipo também, poxa, se eu não for também, o que vão dizer de mim, né? Ele é tão amigo meu, pronto, eu já estou meio que desvirtuando. E às vezes eu pratico o ato de caridade meio que misturado com essas coisas. E aí é um ato com menos pureza, né? Já é algo bom, a caridade já aumenta em nós, já pode aumentar em nós quando a gente é dócil à graça atual, mas o nosso entendimento e a nossa vontade estão muito ainda limitados pela nossa fraqueza. De qualquer maneira, nós temos essa situação, nós precisamos corresponder às graças de Deus. E aí nós vamos praticar os atos de virtude. Estou aqui mais focando na caridade, mas isso que eu estou falando poderia ser aplicado também à fé e à esperança. E as outras virtudes também, as morais infusas. Mas, olha só, uma virtude não cresce na alma por adição, por acréscimo. Se eu tenho 10 caroços de feijão e coloco mais um caroço de feijão, vira 11. Eu acrescentei um caroço de feijão. Eram 10, acrescentei um. Agora, a graça não cresce assim, por quantidade. Ela é por qualidade. Para que a virtude cresça em nós, nós devemos sempre praticar um ato de virtude mais intenso do que os outros que nós praticamos. Tem que ser mais intenso, senão não cresce. Semelhante à situação da pessoa que quer ir para a academia e levantar peso para aumentar os músculos, para ter hipertrofia. Não adianta ele ficar levantando sempre 10 quilos a vida toda, porque o músculo dele vai crescer um pouquinho porque ele levantou 10 quilos, mas depois se acostuma e não cresce mais. Para que ele possa fazer o músculo crescer, ele precisa sempre aumentar a intensidade do peso. Mesma coisa com relação às virtudes. É necessário ter cada vez mais um ato cada vez mais intenso para que a virtude possa crescer. Só que, atenção com isso, a intensidade do ato de virtude não significa que seja uma coisa com mais emoção, com mais, assim, com punhos cerrados. Não. Pelo contrário, quanto mais dócil, mais entregue for o ato,
mais se lançando e se abandonando a Deus, mais intenso é. Porque Deus é suave. Deus não fala como na passagem do Antigo Testamento, não, do profeta Elias. Deus não fala na tempestade, no fogo, ele fala na brisa. Inclusive, um dos critérios para a gente discernir os espíritos, né, e se alguma coisa vem de Deus ou não, é se aquele pensamento nos dá sossego ou se aquele pensamento nos dá agitação. Né? Então, a agitação não é uma coisa que vem de Deus. Pode ser que Deus use a agitação natural da nossa alma para também nos convidar a alguma coisa. Mas a gente deve sempre progredir para que tenha um coração mais suave, para o Senhor habitar, para que Ele habite em nossa alma, no templo interior que nós temos, de maneira mais agradada, mais satisfatória para Ele. Então, as virtudes crescem com atos cada vez mais intensos. Aliás, uma coisa que eu preciso falar também, não é nem a dificuldade da obra em si que pode nos fazer aumentar a caridade. Entre, por exemplo, pegar uma agulha que caiu no chão e fazer uma viagem para uma missão no interior do Brasil, claro que fazer a viagem é uma obra mais difícil de ser realizada do que baixar e pegar uma agulha no chão. Esse exemplo da agulha no chão é um exemplo dado por Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Agora, se o meu ato de abaixar e pegar a agulha no chão for mais amoroso diante de Deus do que viajar para o interior do Brasil, esse ato é mais intenso e tem mais caridade do que a viagem. Se a viagem for só para curtir a saída com os amigos, né, para tirar foto, aproveitar também para fazer um turismo religioso, e também tudo bem fazer uma missão, mas que não seja algo que me leve profundamente a Deus, isso aí vai ter adiantado muito pouco na minha vida espiritual. Então, não tanto a dificuldade da obra, mas o amor com que é feita é que importa. E é claro que, se nós tivermos o mesmo nível de amor, obviamente a obra é mais difícil, ela vai nos trazer mais crescimento, mas não porque era difícil, porque estando o mesmo nível de amor, ela exigiu uma renúncia maior, né? Mas o mais importante é o amor com que as coisas são feitas. Jesus Cristo salvava o mundo também vivendo em Nazaré, não só na sua vida pública, reluzente, né, que fez milagres. Jesus salvava fazendo as coisas diárias também. Jesus salvava o mundo dormindo também, sonhando. Né? Então, por causa do amor que ele, como verbo de Deus, tem pelo Pai, que é um amor infinito. Muito bem. A graça atual é o primeiro modo como Deus atua na nossa alma, nos convidando para a prática das virtudes. Mas tem uma outra forma mais sublime ainda, que são o uso dos dons do Espírito Santo. Veja que o dom do Espírito Santo está aí da mesma cor das virtudes, ele é meio vinho, né? Ele não está verde do lado de fora como a graça atual. A graça atual vem de fora de nós. Os dons do Espírito Santo já estão dentro de nós, porque são infundidos também com sacramentos. E esses dons também empurram as virtudes para a prática do ato. Mas vejam só como que os dons atuam de forma diferente do que a graça atual. Pelos dons, Deus impulsiona a virtude como que por instinto. Instinto. A pessoa consente no ato, mas só entende a posteriori. A pessoa não raciocina, como é no entendimento, que ela fica lá raciocinando, eu vou visitar meu amigo, quanto tempo, realmente. Não. Ela atua mesmo como que por instinto. Ela não raciocina, mas ela consente naquele sopro que Deus faz. Vamos dar um exemplo. Uma senhorinha que não estuda teologia, ela tem conhecimentos pequenos, mas ama muito a Deus. Ela vai numa missa que tem lá um padre que é da teologia da libertação, e ele fala aquelas coisas assim, que na verdade afastam as pessoas de Deus. Aquela senhorinha, porque ama muito a Deus, ela tem por instinto, ela pensa assim, nossa, não, o que ele falou, nunca ouvi ninguém falando, não gostei disso não. Se você perguntar o que foi, ela vai dizer, não sei, mas não gostei do que ele falou não gostei, isso não vem de Deus. O dom do entendimento, o dom do conselho, os dons do Espírito Santo mais ligados à fé, né, ao entendimento, ele faz aquela senhora pular etapas, ela não raciocina, ela vai direto, porque ela é impulsionada por Deus. Mas ela consente, a vontade dela permite que Deus atue nela. E é por isso que ela também tem mérito
e cresce na caridade, porque existe o consentimento. Mas Deus atua de forma mais forte nela nesse caso. Alguém já comparou assim, pela graça atual, que está submetida ao entendimento e à vontade, é como a pessoa que está de barco remando, com o remo na mão, puxando, né, fazendo força. E nos dons do Espírito Santo é como se ela içasse as velas e o vento soprasse a vela, levando a pessoa. E é claro que a fé, a esperança e a caridade, por serem divinos, elas têm o seu ambiente melhor nos dons do Espírito Santo, porque elas podem crescer mais do que só pela graça atual, em que a pessoa tem um papel importante, mas também as suas imperfeições entram em jogo. Pessoal, essa diferença entre a graça atual e os dons do Espírito Santo é uma diferença que na prática podem e vivem em conjunto. Só que é o seguinte, no início da vida cristã, por disposição da sabedoria de Deus, ele quer, e é assim que ele faz normalmente, ele dá mais graças atuais para que a pessoa possa agir. É a chamada fase ascética. A ascese ela é caracterizada por isso, pela preponderância das graças atuais, não tanto dos dons do Espírito Santo. Quando depois de muitas vezes que a pessoa renunciou, foi fiel às graças atuais, foi fidelíssimo às graças atuais, já está com o coração meio que amaciado, já assim, bastante flexível para se adaptar à vontade de Deus, que já se manifestou para ele em tantas situações, então Deus costuma também começar a agir com mais preponderância através dos dons do Espírito Santo. E aí, então, quando prepondera a ação do Espírito Santo, Deus continua dando graças atuais, mas a vida da pessoa ela é mais guiada pelos dons do Espírito Santo na prática das virtudes, aí nós chamamos vida mística. E é daí que vem a diferença entre vida ascética e vida mística. Na vida ascética, a preponderância é das graças atuais, a pessoa está no comando das coisas e os dons do Espírito Santo também atuam de forma menor. Na vida mística, a pessoa, os dons do Espírito Santo atuam de forma mais evidente, mais intensa. E também a pessoa pratica certos atos ascéticos quando ela também é fiel a graças atuais que ela recebe. Então, são duas fases da vida cristã em que há preponderância mais de um modo de agir do que de outro, sendo que o modo mais excelso é o dos dons do Espírito Santo, que permitem um crescimento muito maior, inclusive com menos esforço da pessoa. Agora vejam que aí nós temos uma dinâmica, são as graças atuais e os dons do Espírito Santo agindo. Vocês estão vendo aí a setinha piscando, porque eu quero falar disso, né? Que estão sempre atuando para que a gente possa praticar os atos de virtude cada vez mais intensos para poder crescer nelas. Essas virtudes vão crescendo em nós a partir de atos mais intensos. Depois, nossa oração e nossas obras são cada vez mais animadas por essas virtudes e recebemos os sacramentos de forma cada vez mais frutuosa, e assim a graça santificante vai crescendo e se arraigando em nós. Nossa semelhança com o nosso Pai Celeste, nossa adoção filial, vai se tornando cada vez mais forte porque vamos nos configurando a Jesus Cristo. Então, vejam que isso aí é um ecossistema, né? É uma coisa dinâmica, está sempre em movimento. Por isso eu falei que eu estava falando, queria falar mais daquilo que a graça santificante faz em termos de ação, né? De dinâmica, de força para agir. Mas eu queria também falar um pouco do que a graça faz em termos estáticos. O que ela faz no nosso ser. O ser não muda, o ser permanece. É o nosso ser. Então vamos falar sobre isso agora. E eu queria mostrar uma frase absurda de São Tomás de Aquino. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei de queixo caído. O que ele diz? Olha só. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Então, olha o que ele diz. Ele, fazendo com que a gente participe da sua natureza divina, nos torna deuses. Dos homens fizesse deuses. Isso é bem louco, né? Mas é isso mesmo, São João disse isso. Seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Agora, nesse mundo, ainda não. Mas quando o contemplarmos face a face, o que nós já somos agora, nós já somos pela graça. Se você está em estado de graça, reconheça a tua dignidade, e você vai ver São Leão Magno falando isso daqui a pouquinho. Reconheça a sua dignidade, você é filho de Deus, porque a graça de Cristo está habitando em você.
Outro santo, outro doutor da igreja, São Tomás de Aquino é doutor da igreja, um outro santo, o santo doutor místico, São João da Cruz, diz a mesma coisa. Olha aí, os santos possuem por participação os mesmos bens que as pessoas divinas possuem por natureza. Por isso são verdadeiramente deuses por participação, feitos à semelhança e consortes do próprio Deus. Então, o ser da nossa alma ganha uma natureza sobreposta à nossa, uma vida sobrenatural de verdade. Isso tudo começou onde, gente? No batismo, né? Que foi aquela sementinha de graça que foi depositada em nosso coração lá no dia do nosso batismo. Com a graça, Deus vem habitar em nós. Lembrem-se que Jesus disse na última ceia, quem me ama, o Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele a nossa morada. Em diversas passagens se diz que nós somos templos de Deus. Então Deus vem habitar em nós. A santa talvez que tenha falado mais, de forma mais viva, sobre essa inabitação da Santíssima Trindade em nós foi Santa Elizabeth da Trindade. Ela conta a experiência dela de quando ela descobriu isso. Ela já sentia isso, mas não tinha ainda os elementos de fé teológicos, né, a catequese, para entender o que acontecia. Quando ela descobriu, coisa que ela já vivia e sentia, ela ficou assim, admirada, e isso mudou a vida dela. E ela relata essa experiência da seguinte maneira: penso ter encontrado o céu na terra, porque o céu é Deus, e Deus está em minha alma. No dia em que compreendi essa verdade, tudo se iluminou para mim. Como é suave essa presença de Deus dentro de nós, no santuário íntimo de nossas almas. Aí o encontramos sempre, mesmo que não lhe sintamos a presença. Não o deixemos jamais sozinho. Seja nossa vida uma oração contínua. Deus em mim e eu nele. O catecismo, ele cita, quando explica a oração do Pai Nosso, e fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, o catecismo cita Santo Agostinho e cita São Cirilo de Jerusalém. Os dois dizem que os céus são os corações dos justos. Quem está na graça santificante e que Deus habita nele como num templo, ele é o céu. Então, o que Santa Elizabeth da Trindade dizia é o que Santo Agostinho vai dizer nessa frase aqui, ó. É com razão que essas palavras, Pai Nosso que estás nos céus, se referem ao coração dos justos, nos quais Deus habita como em seu templo. Por isso, também aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. E São Cirilo de Jerusalém. Os céus também poderiam muito bem ser aqueles que trazem em si a imagem do mundo celeste e em quem Deus mora e passeia. E São João Eudes, fundador dos Eudistas, e segundo São Pio X, ele é pai, doutor e apóstolo da devoção aos Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria. Ele fala uma coisa muito bonita, gente. Mas para entender isso, eu queria que vocês lembrassem o que São Paulo fala. São Paulo fala assim: vivo eu, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então ele fala isso na carta aos Gálatas. É Cristo que vive em mim quando eu estou em comunhão com ele. Bom, se é Cristo que vive em mim, é também Cristo que trabalha comigo em mim. É Cristo que ama, se eu amo a Deus, Pai, e se Cristo está em mim, é Cristo que ama o Deus Pai em mim. É Cristo que ama a Virgem Maria em mim. Quando eu amo a Virgem Maria, é Cristo amando Maria em mim. Então eu e ele, eu e Jesus, nos tornamos um. E esse coração unido ao de Jesus é que ama. Está entendendo? E olha só então o que São João Eudes fala com relação ao nosso amor ao Pai. E este Filho eterno, muito amado, em um transbordamento de sua incomparável bondade, quis ser nossa cabeça e quis nos tornar seus membros. Assim, ele nos associou no amor que professa ao Pai e nos deu o poder de amar ao Pai com esse mesmo amor, ou seja, com um amor de certo modo eterno, imenso e infinito. Gente, eu agora posso amar o Pai não com meu amor humano apenas, limitado, imperfeito, mas associado a Jesus também com amor eterno, imenso e infinito, com o mesmo amor, com o mesmo Espírito de Cristo. Que coisa linda! Continua ele. E como o Pai nos deu todas as coisas ao nos dar seu Filho, esse amor do Filho de Deus para com seu Pai é nosso. E podemos e devemos exercer esse amor como coisa própria. Esse amor agora é meu. Eu posso escolher amar a Deus a cada momento da minha vida ou não. É uma coisa que eu ganhei. E ele continua dizendo: assim,
posso amar o Pai junto com o meu Salvador. Amar o Pai dele, que é também meu Pai, com o mesmo amor que ele o ama, ou seja, com um amor eterno, imenso e infinito. Os corações das pessoas se unem de verdade. Quando a gente fala, Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso, essa semelhança é mais do que apenas uma cópia, uma imitação. É uma configuração. Nós podemos ser, como disse o catecismo, numa citação que a gente viu, na primeira citação do catecismo que a gente viu, nós nos tornamos Cristos. Isso é muito lindo, gente. E isso se dá na união com essa pessoa chamada Jesus Cristo. Não se dá fora dessa relação. Agora, afirmar tudo isso é altamente contrário ao espírito desse mundo moderno. Gente, depois da gente ter observado a sublimidade daquilo que Deus nos quis dar, agora eu fico até meio chocado, eu mesmo, comigo mesmo, quando eu escolhi colocar essa imagem aqui. É uma coisa que choca com tudo aquilo que eu estava falando antes e a emoção que eu tinha antes. Que imagem é essa? Se chama A Festa da Deusa Razão na Catedral de Notre Dame. Essa pintura foi feita em 1878, mas celebrando um acontecimento de 1793, naquele clima da Revolução Francesa. O que o pessoal fez? Eles profanaram a Catedral de Notre Dame. Pegaram uma prostituta, colocaram numa liteira e entraram com ela em procissão numa festa com muita bebida dentro da catedral. Vejam a imagem da prostituta pisando o crucifixo. Depois ela sentou no altar da catedral. Ali, aquele altar. Vocês lembram que nessa época a missa era feita de costas, né? Então o altar é aquele altar encostadinho lá com o Santíssimo Sacramento. Naquele altar ela sentou ali, representando a Deus a razão. Então, só isso dá para ver que a Revolução Francesa e os princípios da modernidade têm uma origem diabólica. A gente tem que se precaver com relação a isso. O diabo também usa verdades para nos confundir. Para tentar Jesus, ele tentou Jesus usando a palavra de Deus, né? No deserto. Então, o diabo pode usar verdades para nos seduzir. Então, dentro do iluminismo podia ter certas verdades, né? Mas a forma como foi feita e a origem desse movimento não é uma coisa boa, porque uma árvore boa não produziria um fruto desse tipo aí. Agora, gente, acontece que nós vivemos num ambiente totalmente configurado pelo pensamento moderno, né? Democracia, a escola laica, a organização social, a ideia de que nós devemos contestar o governo, tanta coisa a nível mais individual, familiar e a nível social está totalmente configurado pelos ideais da Revolução Francesa, da modernidade, né? Isso quer dizer o quê? Que nós, que não pertencemos ao mundo, porque somos do céu, mas estamos no mundo, nós temos que nos precaver para que os ideais e a sedução do mundo moderno, da modernidade, não entre em nosso coração e não se infiltre na nossa fé e comecemos a ver a nossa relação com Deus a partir da ótica, do prisma, dos princípios da modernidade, né? Temos que evitar isso. Se a gente deixar isso acontecer, isso seria o que os papas já alertaram chamando de modernismo. Esse modernismo seria uma coisa nociva. Então, a fé moderna não é a fé católica, ainda que um católico professe uma fé e assuma postulados da modernidade. O que seria a fé moderna? A fé moderna ela tem algumas características. Não vou falar delas todas aqui, vai ficar muito longo, mas uma primeira característica é dizer que ela é racionalista naturalista. A fé moderna ela tende a misturar sobrenatural com natural e transformar tudo em alguma coisa meramente natural. Eu, por exemplo, já escutei muito falar assim, que ser santo é ser plenamente humano. Não sei se você já ouviu essa expressão. Essa expressão não é falsa, porque ser santo realmente é o máximo que o ser humano pode alcançar. Tudo aquilo que ele tem
é levado a um grau muito maior. Mas não é só isso. Vimos nas citações dos doutores da igreja que ser santo é ser deiforme, né? É ser consorte do próprio Deus. Eles, os dois, Santo Tomás de Aquino e São João da Cruz, falaram deuses, né? Então, assim, lembra do exemplo do cachorro para o ser humano? Por mais plenamente cachorro que o meu cachorro seja, ele nunca vai se tornar humano. Então, por mais plenamente humano que eu seja, a graça de Deus não me faz só ser plenamente humano, mas me divinizar. Ou seja, nesse mundo aqui agora, na prática, o que eu tenho que fazer é amar as pessoas, a mim mesmo, amar com o amor de Deus cada vez mais puro, né? Cada vez mais divino, com cada vez mais paciência, bondade, desejo de fazer o bem, desejo principalmente de trazer as pessoas para que amem aquele que eu amo, ao Senhor, né? Outra característica é igualitarista. O lema da Revolução Francesa fala de igualdade, não é isso? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ela quer terminar com todas as distinções. Para um moderno, Deus tem que ser igualitarista. Para um moderno, Deus tem que amar todos de forma igual e respeitar todas as religiões de forma igual. Isso não é verdade. Deus não ama as pessoas por igual. Deus ama cada um como se fosse único. Se é como se fosse único, não é então comparando com o outro, né? Porque o sinal de igual significa comparando, né? 1 mais 1 é igual a 2, por quê? Porque a expressão 1 mais 1 eu comparo com a expressão 2 e vejo que é igual. Então, Deus não nos ama nos comparando com outros. Deus nos ama como se fôssemos únicos. Então, Deus não é igualitarista. Além disso, o igualitarismo é mais uma imperfeição do que perfeição, gente. Vamos pegar um exemplo de um casal que tem 2 filhos. E eles dizem assim: filhos, se vocês se comportarem na missa, vocês vão ganhar um sorvete depois da missa. E aí eles têm a menina, que já é mais quietinha mesmo, e um menino que é mais agitado. E os dois se comportam muito bem na missa. Ora, o menino fez um esforço maior para se comportar. A menina agiu de forma natural, já era a inclinação dela. Ele deveria receber um prêmio maior do que ela, se a gente fosse olhar pelo mérito. Mas os pais não podem entrar em tantos detalhes. Então eles vão e dão o mesmo sorvete, o sorvete igual para os dois. Mas isso é uma imperfeição. Deus não está limitado a isso. Deus nos vê em profundidade e tem a justiça perfeita para tratar cada um conforme as suas obras. Então, ele é perfeito e por isso trata sumamente desigual a cada um. Mas por quê? Porque cada um é único. Humanista também, que coloca o homem no centro. O humanismo que não nasceu com a Revolução Francesa, né? Já era um movimento muito anterior, desde o Renascimento, até um pouco antes, mas que fica mais claro na modernidade, né? Então se ressalta muito que o ser humano, a plenitude humana, a felicidade humana, e, por exemplo, a oração tem mais a ver com eu falo isso, gente, assim, muitos ambientes que eu vou, quando as pessoas vão rezar, elas ficam colocando as necessidades das pessoas no centro, o que não é ruim assim mesmo, mas a gente percebe que o desejo de que Deus seja amado não passa muito nessas orações, né? Eu nunca vi numa oração, no início de uma oração de um grupo da igreja, aliás, já vi, mas é bem raro a pessoa dizer: Senhor, eu te peço que o Senhor seja amado, que mais pessoas te reconheçam, que o Senhor encha esse ambiente aqui de corações que vos amem com toda a força, com todas as energias. Isso pode existir também, mas normalmente as pessoas rezam pela saúde de fulano, pelo emprego de ciclano. Né? É o homem no centro, né, das preocupações. Então, essa característica também. O modernismo é perigoso para a fé. São Pio X, que combateu muito o modernismo, dizia que ele era a síntese de todas as heresias. O modernismo ele vai levar as pessoas a acharem que as religiões são todas iguais. E se as religiões são todas iguais por causa do igualitarismo, para que batizar as pessoas? Para que evangelizar? Então você tem aí, por exemplo, o Dom Erwin Krautler, bispo, que numa entrevista disse isso: eu nunca batizei um índio, nem nunca o farei. Gente, se o batismo nos dá participação na adoção filial, se vamos poder amar a Deus com o mesmo amor de Cristo, se vamos poder crescer na santidade, na união com Deus, se o batismo é a porta de entrada, como ele pode dizer
que nunca vai batizar um índio, que nunca vai dizer para um índio, olha, descortinar, abrir para o índio esse horizonte tão grande. Então, ele diz que não. Não, por quê? Porque, na verdade, Deus pode, porque as pessoas têm, todas as religiões são equivalentes. Olha, aqui uma outra foto dele, o mesmo Vatican News, que é um órgão oficial do Vaticano, ligado ao Dicastério da Comunicação, aos 80 anos do Dom Erwin Trautler, diz que ele é um dos maiores bispos brasileiros. Então está enaltecendo. E aqui uma foto dele no Sínodo da Amazônia. Ele teve um papel de protagonista no Sínodo da Amazônia. Foi escolhido para estar lá também. Então, quando a gente vê bispo, por exemplo, como o Dom Atanasius elevando o tom de voz, o Dom Viganor também de uma forma um pouco contundente, é porque eles enxergam essas escolhas que são feitas. Bispos de outro perfil caem no ostracismo, são esquecidos. E o Dom Erwin Trautler, por exemplo, como outros, são valorizados. Né? Isso aí nos deixa bem apreensivos. São Leão Magno, numa homilia sobre batismo, ele vai dizer, então quer dizer que a gente vai se sentir especial? Então o católico é uma pessoa mais especial do que os outros? Bom, São Leão Magno fala que nós temos uma dignidade especial mesmo. Olha o que ele diz para as pessoas que acabaram de receber o batismo. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Então, realmente precisamos reconhecer o grande amor com que Deus nos amou. De sermos chamados filhos de Deus e sermos filhos de Deus de fato. Mas isso acarreta uma grande responsabilidade. Não pecar, não pecar, não voltar às misérias da vida passada. Se nós recebemos muito, nós temos muito. Aqui responder também, como Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós ganhamos realmente algo maravilhoso ao conhecer Jesus, ao ser católicos, ao poder comungar a Eucaristia, ao ter os sacramentos à nossa disposição e tudo mais. É uma grande dignidade. Só que é aquela coisa, quando alguém é pequeno e cai, se machuca menos. Quando está bem alto e cai, machuca mais, né? A corrupção do que é excelente é péssimo. Então, o pecado de um católico é muito pior, ofende muito mais a Deus do que o pecado de outra pessoa que ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus. E Deus considera isso também. Então vamos nos afastar do pecado. E para finalizar, eu queria justamente falar sobre isso. Né? Se a gente fala de dignidade, da nossa vocação, da vida divina em nós, devemos falar também lembrar que estamos num campo de batalha e que precisamos vivenciar o amor de Deus em nossa vida. Por isso temos que buscar uma vida de santidade. E aí eu queria lembrar vocês que, em primeiro lugar, precisamos nos afastar totalmente do pecado mortal. Pelo pecado mortal, expulsamos Deus da nossa alma. Ele é totalmente incompatível com a caridade. Se você está numa situação de pecado mortal, por exemplo, vivendo aí numa relação impura com alguém, ou num vício, ou se você está participando de um grupo que rouba as pessoas, então, ou se você está praticando, se você não está pagando ao empregado aquilo que lhe é devido, porque esse é um dos 4 pecados que clamam ao céu por vingança, para com isso, meu irmão. Se confessa e promete a Deus não fazer mais essas coisas, custe o que custar. Se você tem uma empresa que vai falir, pode falir. Você que não pode falir, a tua alma que não pode falir. Então, se afasta totalmente do pecado mortal. Depois, também temos que nos afastar do pecado venial, aquele consentido. Aquele que a gente percebe que é um pecado venial, mas muitas pessoas pensam, mas é venial só. Então deixa eu ficar com esse meu pecadinho de estimação aqui. Não vai me levar para o inferno. Eu posso continuar comungando. Gente, mas isso é muito feio. Olha só, pensa no marido que diz assim, eu quero fazer tal coisa, mas minha mulher vai ficar muito ofendida, muito triste. Bom, mas ela não vai se separar de mim. Separar de mim seria como um pecado mortal.
E como ela não vai se separar de mim, então eu vou fazer mesmo porque eu quero. Quem vai achar que isso é uma coisa leve? Isso é uma ofensa a Deus. E toda ofensa a Deus é de alguma forma infinita. Se a gente tivesse pecado venial só e não existisse o purgatório, a gente teria que ir para o inferno, infelizmente. Então, o purgatório é para quem só tinha pecado venial. Tem que lembrar disso, então é muito grave. Além disso, o pecado venial nos conduz ao pecado mortal e também nos leva à tibieza. Santo Afonso de Ligório diz que a tibieza é resultado do sossego com o pecado venial. A pessoa não combate o pecado venial. Existem dois tipos de pecado venial, tá, gente? O pecado consentido, que eu tenho clareza naquilo que eu vou fazer e escolho fazer. E o pecado venial é inadvertido, aquele que ocorre assim, sem querer. Por exemplo, a pessoa que xinga alguém no trânsito e depois se arrepende. Poxa, eu não devia ter falado isso. Quando esse pecado venial acontece e é inadvertido, ele é mais um sintoma de que eu preciso ainda lutar pela minha conversão. Né? Eu lamento, eu choro e peço a Deus para nunca mais fazer isso, e aí eu vou poder crescer. Né? E olha, gente, se eu ficar sem pecar mortalmente, sem pecar venialmente, eu não sou santo ainda não, tá? Não cometer pecado é só permanecer no 0 a 0. Cometer pecado é ficar negativo na conta bancária, tá? Então a gente tem que eliminar o pecado em nossas vidas e depois tentar crescer nas virtudes. E aí nós chegamos a um outro ponto. A imperfeição. Devemos lutar contra a imperfeição também. O que é um ato imperfeito? Os atos imperfeitos são atos em si mesmos bons, mas feitos sem ardor, sem aquela intenção, aquele desejo de coisa maior. Né? Por exemplo, eu vou tomar um copo d'água. É um ato em si mesmo bom, mas eu só vou lá e bebo água. Agora, se eu pegar água e lembrar do batismo, lembrar de que Jesus falou que Ele é água viva, que Ele quer matar a nossa sede, se eu lembrar que Jesus habita em mim e que essa sede aqui que eu tenho é dele também, e eu posso satisfazer a sede dele, lembrar que Ele estava com sede na cruz e falar, Senhor, tudo foi feito para o Senhor, essa água foi feita para o Senhor, recebe essa água com o meu amor. Então aí eu estou praticando um ato de perfeição na caridade. Atenção, não é perfeccionismo não. Não é fazer as coisas de uma forma mais naturalmente falando, assim, mais humanamente falando, bonitinha, perfeita. Isso aí não leva ao céu. É a perfeição do amor, tá? Aí a pessoa pode dizer, pô, mas ninguém é perfeito. Não, mas Jesus mandou, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E aquilo que é impossível para nós passou a ser possível porque o Espírito Santo habita em nós. O amor de Deus habita em nós. Então nós podemos praticar atos cada vez mais perfeitos. Reconhece, cristão, a tua dignidade. Busca essa perfeição no amor a Deus. E aí você vai ficar mais acautelado diante das situações de relativismo religioso que nós podemos estar enfrentando. Tá? Então eu acho assim, que diante dessas questões da declaração de Abu Dhabi, Fratelli Tutti, as críticas, nós não somos bispos, nós rezamos pelo Papa, por todos os bispos, para que Deus ilumine e conduza a igreja. Qual é a nossa reação diante dessa polêmica? Vamos buscar a perfeição do amor. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se a gente viver isso, acho que a gente vai estar respondendo muito bem à vontade de Deus para o nosso tempo. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Divulga esse vídeo para mais pessoas se você gostou. Eu acho que muita gente pode achar interessante e esse vídeo, porque na verdade não é o vídeo, é a fé católica, né? Pode fazer muito bem a vida das pessoas. Obrigado.